Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre alma. Será que a alma, ela é imortal? Gente, se você acredita na Bíblia como um livro inspirado por Deus, você vai se surpreender com a resposta a essa pergunta. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas que acreditam na Bíblia, elas têm a ideia de que a alma é algo que sai do corpo e sobrevive, né? Principalmente a morte do corpo. Mas e se eu disser para você que a Bíblia não diz isso? É isso mesmo. E se eu disser para você que a Bíblia não diz que a alma sobrevive à morte do corpo? Que a alma, ela tem dois significados principais, ok? Preste atenção, ok? A alma, ela tem dois significados principais. O que eu quero dizer com isso? Peraí, como assim dois significados? A alma, ela é uma palavra polissêmica. Ela não tem somente um significado. Mas, dentre esses dois significados que eu vou mostrar para vocês aqui, nenhum deles sobrevive à morte do corpo, tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui os dois significados da alma para vocês num bloquinho de notas, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Tô aqui com o meu bloquinho de notas, beleza? Então a alma, minha letra é horrível, tá? A alma significa o quê? É igual ao quê? A vida, tá? Então ela representa a vida da pessoa, ok? Ou a pessoa, exatamente, a pessoa, ok? Então o significado de alma, ela é sempre vida ou a pessoa. Então você vai entender melhor aqui na live o porquê que eu digo isso. Por que eu tô aqui com o dicionário de John L. Mackenzie, um erudito católico? Eu vou deixar claro uma coisa para vocês aqui, gente, que é o seguinte, não é porque eu tô mostrando esse dicionário que eu concordo com tudo que ele fala, tá? Tem gente que fala assim, já que você está mostrando um dicionário como prova para sua tese, você deve acreditar em tudo que ele fala. Não, eu não devo, ok? Eu mostro para vocês que mesmo a pessoa, ela sendo de uma religião, por exemplo, a católica, da onde surgiu a imortalidade da alma, né, para o cristianismo e depois foi passado para as igrejas protestantes, quando a pessoa católica, ela estuda realmente sobre isso, como é o caso de John L. Mackenzie, depois pesquisem o nome desse homem aqui, tá? Ele já morreu, mas ele foi um grande estudioso, ok? E o que ele percebeu? Preste atenção. Então eu estou aqui com o dicionário dele e eu estou aqui com a palavra alma, ok? E vamos ver o que ele diz sobre a alma, pessoal. Um católico, né? O que ele diz sobre alma. Vamos ler aqui para vocês. Olha só, alma. O termo alma é usado para traduzir o hebraico nefesh. Nefesh é alma em hebraico, ok? Marca aí. Nefesh é alma em hebraico. Psique é alma em grego. Então eu estou falando de tradução aqui. Assim como você chama um gato de gato no português, e em inglês você chama de cat, ou cachorro em português, em inglês dog, tá? Alma é no português. Essa palavra, ela é traduzida, ela é do hebraico nefesh, tá? E olha o que o John L. Mackenzie, ele disse aqui, ó. A tradução é infeliz. Por que ele disse que é infeliz? Alma, na linguagem comum, presta atenção. Alma, na linguagem comum, reflete o complexo de ideias que remonta à filosofia grega. Olha só, galera, que interessante, presta atenção. O que John L. Mackenzie ele falou? Que a palavra alma, que é nefesh em hebraico, ela é um complexo de ideias que representa, presta atenção, remonta, a filosofia grega, passada através do escolasticismo medieval, ok? Na filosofia de Platão, presta atenção nisso, pessoal. Na filosofia de Platão não é, aqui ele não está falando da Bíblia. Ele está falando de filosofia de homens pagãos, homens que não acreditavam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ok? Na filosofia de Platão, a alma é um princípio puramente espiritual. O sujeito do pensamento realmente distinto do corpo e imortal. No platonismo, a alma é realmente o homem. Na filosofia... Então marca o seguinte aqui, galera. Presta atenção, tá?
Então você vai ver claramente aqui que por causa de Platão, a alma conota o sentido de algo imaterial que sai do corpo. Você não acha isso na Bíblia, ok? Você acha isso na filosofia platônica, ok? Então é muito claro que isso não é algo que você encontra na Bíblia, mas sim na filosofia platônica, tá certo? E eu estou lendo num dicionário católico, para quem chegou agora, né? Ó, eu não estou lendo publicação das Testemunhas de Jeová. Eu estou lendo num dicionário bíblico da editora Paulus, que é uma editora católica, de John L. Mackenzie. Então não sou eu que estou dizendo isso. Não é Wesley que está dizendo isso. É John L. Mackenzie, um erudito católico, um dos mais respeitados nos Estados Unidos, ok? Então, olha só que interessante. No platonismo, a alma realmente é o homem. Na filosofia aristotélica, de Aristóteles, a alma é unida ao corpo como a forma unida à matéria. É o sujeito do pensamento, porém sua espiritualidade e imortalidade são menos evidentes. No escolasticismo, a espiritualidade e a imortalidade do platonismo são explicitamente unidas à concepção aristotélica da forma, e a alma se torna uma forma espiritual subsistente. Então, resumindo aqui para vocês, o que acontece? John L. Mackenzie, em seus estudos, ele percebeu que a palavra alma hoje ela tem uma tradução infeliz, ó. A tradução é infeliz. Por quê? Porque a palavra alma, quando a pessoa ouve essa palavra alma, o que vem à cabeça da maioria das pessoas? Algo que a pessoa tem dentro do corpo e que ela sobrevive e é imortal. Mas por que a pessoa tem essa ideia? Porque a Bíblia diz isso? Não, porque Platão disse isso, porque Aristóteles disse isso, entendeu? Então isso foi cultivado, tá certo? Não pela Bíblia, mas por Platão. Olha que interessante, né? Entendeu o ponto em questão? Um abraço para você, Caio. Tchau. Vamos lá, gente. Ó, agora presta atenção no que ele vai falar sobre o hebraico real e sobre a Bíblia, tá? Então preste atenção. Até agora, John L. Mackenzie passou o que a alma reflete de acordo com a filosofia grega. Preste atenção, não confunda a filosofia grega com o que a Bíblia diz, ok? Olha só agora, ó. A nefesh, que é alma, é distinta da carne. Opa, mas peraí. Você não falou que a alma é a pessoa ou a vida? Sim, exatamente. A alma é a pessoa ou a vida. Quando ele fala que a alma aqui é distinta da carne, olha o que ele fala, ó. Mas não é precisamente não carnal, no sentido em que espírito oposto à carne. Em outras passagens, a nefesh compartilha as experiências da carne. É mencionada em paralelo com a carne. Então, o que ele está falando? A alma, gente, como eu falei para vocês, em alguns textos, ela representa a vida da pessoa. Em outros textos, ela representa a pessoa em si, tá? Então, a alma é o ser que respira, ou a vida, ok? Vocês vão entender melhor se vocês continuarem aqui na live, tá bom? Vamos lá, olha só, presta atenção e compartilham. A nefesh parte na hora da morte. A nefesh parte na hora da morte. Como assim a nefesh parte na hora da morte? Ela vai para algum lugar? Não! Ó, presta atenção aqui, ó. Mas não sobrevive como ser vivo. Olha que interessante. Ó, vou ler de novo. A nefesh, que é a vida, ela parte na hora da morte, tá certo? Mas não sobrevive como ser vivo. O que representa isso? Ó, presta atenção. A nefesh, né? Nefesh morta, uma contradição em termos na filosofia grega, é simplesmente uma pessoa morta. Vou mostrar para você aqui, tá certo? Aqui ele cita Levítico, capítulo 21, versículo 11. Vamos ler Levítico, capítulo 21, versículo 11. Eu vou ler para vocês em algumas bíblias aqui, que vem bem literal aqui, ó. Quer ver? Ó, presta atenção. Deixa eu pegar o meu bloquinho aqui. Opa, aqui. Deixa eu diminuir a tela. Ó, aqui. Vamos lá. Eu tô aqui com a Bíblia com dicionário Strong, ok? E vamos ler então Levítico 21, 11. Levítico
21:11. Deixa eu pegar o texto aqui rapidinho, Levítico 21:11. Fala o seguinte, pessoal, presta atenção, tá? Ó, não se chegará a cadáver, mut nefesh, ou nefesh mut, algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Pessoal, essa palavra aqui que foi traduzida como cadáver, você sabe qual que é o literal dessa palavra aqui? Eu vou mostrar para você. Nefesh mut é alma morta. Exatamente isso. Quando você pega a Bíblia Sefer, o que é a Bíblia Sefer? É a Bíblia hebraica Sefer. Ela traduz literalmente. Vamos ver como é que tá aqui? E não se achegará aos mortos. Tá vendo? Não se fará impuro por seu pai e por sua mãe. Olha só, vamos voltar aqui para você ver a palavra, né? Aqui na Coin Strong. Vamos ver o que significa a palavra aqui, ó. Mut. Mut. Ó, cadáver é uma junção de duas palavras, tá? Olha só, ô Salsa, tudo bem, Lion? Ó, mut. Vamos ler aqui o que significa essa palavra, ó. Morrer, matar, executar, morrer, tá bom? Então, a palavra mut significa morte. E a palavra nef é a palavra alma. Então, aqui, você vai pegar uma tradução mais literal como não se chegará à alma morta. A alma morta. Isso está no hebraico. Mas peraí, a alma morre? Sim, tá aqui, ó. Aqui está se referindo a um cadáver. Um cadáver é uma alma morta. Então, a alma morre. Calma que não tem só esse texto, ok? A gente vai considerar outros textos mostrando para você que a alma, ela não sobrevive à morte do corpo. Mas e aí, o que acontece? Acabou? Não. Jesus fala de uma ressurreição, tá bom? Então, fique na live. Ô, Lion, posso pôr você como meu moderador, meu amado? Se você ficar aí, eu vou colocar você como moderador, beleza? Aqui, ó, fechou, coloquei você como moderador, Lion, tá ok? Se uma pessoa, Lion, vir com textos, você pode deixar, não tem problema. Agora, se a pessoa vir somente para ofender ou dizer que eu estou errado e não comprovar nada, por favor, silencie, que é só para atrapalhar, tá bom? Vamos continuar, então, aqui a leitura, né? A Nefesh parte na hora da morte, mas não sobrevive como ser vivo. Nefesh morta é uma contradição em termos da filosofia grega. Prestou atenção? Deu para entender aqui, né? Olha que interessante, pessoal. É simplesmente uma pessoa morta, tá? Geralmente sem match, Levítico 19, tal. A libertação da Nefesh no Sheol é muitas vezes objeto de oração e de ação de graças. E olha só, gente, que interessante, ó. Presta atenção aqui. Eu marquei os pontos aqui, tá? Ó, olha só. A constituição do homem como uma Nefesh é explicitamente descrita somente em Gênesis 2:7. Sabe o que diz em Gênesis 2:7, pessoal? Vamos ler Gênesis 2:7? Ó, eu vou pegar aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que acontece em Gênesis 2:7? Acontece o nascimento, vamos dizer assim, né, a criação do primeiro homem, de Adão. Então vamos voltar na Bíblia aqui e fala assim, ó. Então formou o Jeová, o Jeová, Deus, né, ao homem Adão do pó da terra e soprou, nafash, é um termo, napash, né, soprou nas narinas o fôlego, nashamá, né, de vida. Ó, então ele soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser. Ó, preste atenção nessa palavrinha aqui, gente. Ele passou a ser alma vivente, ok? Ah, mas por quê? Por que eu tô falando para você prestar atenção na palavra ser? Porque aqui diz claramente que nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Quem pode me responder? Quem que poderia me responder, pessoal? Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? De acordo com a Bíblia. De acordo com a João Ferreira de Almeida. Não é com a Bíblia das Testemunhas de Jeová, não, viu? Eu tô lendo a João Ferreira de Almeida. Exatamente, nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. O que isso representa? O que isso tem a ver? Por que você tá batendo tanto nessa tecla? Porque é o seguinte, pessoal, presta atenção. Deus, ele não formou um boneco de barro e pegou um espírito de algum lugar e implantou em Adão. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Adão, ele se tornou alma a partir do momento em que ele respirou. Ok? Então nós somos uma alma de acordo com a Bíblia, não de acordo com o platonismo. Preste bem atenção nas diferenças. Por que eu quero frisar isso para você? Porque, infelizmente, as religiões hoje em dia, a maioria, a grande maioria,
ela tem a doutrina platônica, ela não tem a doutrina bíblica, tá? As pessoas acreditam em Platão, um pagão filósofo grego, ao invés de acreditar na Bíblia, ok? Então nós somos uma alma, nós não temos uma alma, tá? Vamos voltar aqui, que eu quero mostrar outros textos para você, bem interessante. Olha só, olha que interessante, pessoal. Então, Gênesis 2:7, o homem recebendo o sopro de Deus nas narinas, se torna uma nefesh viva, uma alma viva. A nefesh não se identifica como o sopro de vida que o homem recebe de Deus. A nefesh viva é o homem, tal como quando começa a viver. Ele não é mais uma nefesh morta. Entendeu o ponto? Deu para entender, pessoal? Então, ó, lembrando, você que está chegando agora, eu sou testemunha de Jeová, mas eu não estou lendo publicações das testemunhas de Jeová. Eu estou lendo John L. Mackenzie, Dicionário Bíblico Católico. Erudito católico, tá? Depois pesquisem esse nome aí, por favor. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Animais têm almas? O que vocês acham, pessoal? Animais têm almas? Ou só o homem tem alma? No sentido de ser uma alma. Animais não têm alma, Vitor? Aline falou que tem. Café falou que não. Jéssica falou que sim. Giolanda falou que sim. Vocês estão em dúvidas, né? São almas também, são almas viventes. Será que a Bíblia chama animais de alma? Peraí, mas de acordo... Ó, então, peraí. Se o animal... Ó, eu vou fazer um raciocínio aqui pensando como um platonista ou como alguém que acredita na alma imortal. Se um animal ele tem alma, então a alma dele também é imortal, é isso? Então os animais também sobrevivem à morte do corpo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha só que interessante, ó. Nefesh Hayah, alma viva, é usada somente para o homem, em outros lugares é usada para os animais. Olha só, vamos ler Gênesis 2:19, pessoal? Vamos ler Gênesis 2:19, pessoal? Vamos lá, vamos ler Gênesis 2:19 aqui para vocês. Ó, eu vou ler na Bíblia Sefer, tá? Depois vocês pesquisam aí. Essa Bíblia aqui é a Bíblia hebraica Sefer. Ela é bem literal, tá bom? Vamos lá, Gênesis 2:19, já tá aqui já. 2:19, diz assim, ó. E o eterno Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus e trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que chamasse o homem, a alma viva, esse seria o seu nome. Olha só, então, os animais aqui são chamados de Nefesh Hayah. Exatamente. Os animais são chamados de alma viva. Vamos ver numa Bíblia mais fácil de entender? Vamos ler aqui na Bíblia com números strong, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus, ou Jeová Deus, formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, só que a palavra seres viventes nessa Bíblia, ó, preste atenção. A palavra seres viventes aqui é Nefesh, tá vendo? Nefesh Shai, que é alma viva, tá? Então, todas as almas vivas, esse seria o nome deles. Então, os animais também são chamados de alma, pessoal. Alma viva. Vamos ver Gênesis 1:30 também? Vamos ver, já aproveitar que eu tô com a Bíblia aberta aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 30. Diz o seguinte aqui, ó. E a todos os animais da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Ó. Olha aqui, ó, fôlego de vida, nefesh, tá? Todos os animais que têm alma viva, toda erva verde lhe será mantimento. Então vamos ler aqui, ó, olha que interessante, Sefer, Bíblia Sefer, aqui fala assim, ó, em que haja alma viva. Aí, Gênesis 1:30. Olha aí, pessoal. Então aqui novamente chamando os animais de alma viva. Olha que interessante, né? Olha que interessante, aqui mostra claramente para vocês que a palavra alma, ela também tem a conotação para animais, não somente para seres humanos. Que coisa, hein? Como que pode um negócio desse? Vamos continuar aqui, ó. Portanto, a alma, ou nefesh, mais do que ser princípio de vida, vive ela própria, como a nefesh também morre. Então, o John L. Mackenzie disse que da mesma forma que a alma vive, ela também morre. Mas como assim a alma morre, gente?
Como assim? Vamos ver. Ezequiel 18:4. Vamos analisar uns textos aqui? Ó, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Vamos lá para Ezequiel 18:4. Pegar aqui, peraí. Eclesiastes, Jeremias, Ezequiel 18:4. Aqui fala assim, ó. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar há de morrer. Então é a pessoa que morre ou é a alma que morre? Por quê? Porque a pessoa, ela é alma. Ela é um ser que respira. Ok? Então a alma que pecar há de morrer. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Vou ler na Bíblia Almeida também aqui, né? Que é a Bíblia mais preferida aí de vocês, né? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá aqui, ó, Bíblia Almeida, ok? Beleza? Então é isso, a alma que pecar, morrerá. Mas como assim, não é o corpo que morre? Sim, o corpo também, ele morre. Só que a alma representa a vida, tá bom? Então, se a alma morre, o corpo morre, a alma morre também. Olha só, um ataque à alma de alguém é um ataque à sua vida. Salmo 69:2. Não vou ler tudo aqui, senão a live vai ficar muito comprida. Arriscar a própria alma, ou nefesh, é arriscar a própria vida. Números 17:3. Aqui fala, uma frase mais pitoresca é colocar a nefesh de alguém na mão de alguém. Aqui querendo dizer, ó, pedir a nefesh de alguém é pedir a sua vida. Ok? Aqui fala, ferir a alma é vibrar um golpe final. Então é matar a pessoa. E tomar a nefesh é tomar a vida. Então nós vemos claramente que em nenhum momento na Bíblia ela mostra a alma com o sentido de imortalidade. A alma, ela morre, tá? Olha que interessante, pessoal. Deixa eu mostrar uma outra Bíblia aqui para vocês. Quem conhece essa Bíblia aqui, pessoal? Quem conhece essa Bíblia? E aí, ninguém conhece essa Bíblia, galera? Hein? Quem conhece essa Bíblia aqui, pessoal? Temis! Que Bíblia é essa, galera? Quem que produziu essa Bíblia, vocês sabem? Ah, o King James aí já falou, Bíblia Católica. É, mais uma Bíblia Católica, hein? Bíblia Católica. Luciane, é uma Bíblia Católica, tá? É a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia Católica. Até tem Macabeus aqui, ó. Quem assistiu minha live sobre apócrifos, né? Sabe que esses livros aqui, eles foram... eles têm só na Bíblia Católica, né? Vamos lá na página 798 da Bíblia Católica, ó. Ó, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica. Vamos analisar o que a Bíblia de Jerusalém fala sobre a morte. Preste atenção. Aqui é uma nota da Bíblia Católica de Jerusalém. Ó, presente a doutrina dos novíssimos, mas não a exprime claramente. Pouco depois dele, Daniel capítulo 12, versículo 2, que fala sobre os que adormecem na morte, né? Explicitará a fé numa retribuição após a morte. E no pensamento dele quem? De Daniel? Esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos. Já que, presta atenção agora, a mentalidade hebraica... Gente, quem é o povo hebreu, gente? O povo hebreu, isso! Os israelitas. E os israelitas eram o povo que Deus escolheu. Eram o povo que escreveu a Bíblia, ok? Então, presta atenção, ó. Na mentalidade hebraica, não concebe vida do espírito separado da carne. No judaísmo alexandrino, então lá no judaísmo alexandrino, quando Platão já estava vivo, a doutrina progredirá em caminho paralelo. O que é caminho paralelo? Os hebreus pensavam assim. Então, ó, analisa aqui comigo. O que é um caminho paralelo, gente? Os hebreus, eles pensavam assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Os hebreus, eles pensavam assim, ó. Eles pensavam dessa forma aqui, ó, reto. Caminho paralelo. Opa! Vem uma curvinha aqui, ó. Caminho paralelo. Eles saíram do caminho original, né, que é pra cá, e foram para um caminho paralelo. Então, o que é esse caminho paralelo aí? Vamos entender? Então, ó, na mentalidade hebraica, não concebe vida do espírito separado da carne. Quer dizer o quê? Que os hebreus, eles acreditavam que a pessoa que morreu está morta. Simples assim, tá? No judaísmo alexandrino, a doutrina progredirá em caminho paralelo e irá mais adiante. Depois que a filosofia platônica
com sua teoria da alma imortal, tiver, olha a palavra que a Bíblia de Jerusalém coloca aqui, tiver libertado o pensamento hebraico de seus entraves. Gente, vocês têm noção do que está escrito aqui? A Bíblia Católica de Jerusalém deixou claro que quem libertou, entre aspas, tá? Aspas. Quem libertou a mentalidade dos hebreus para acreditar numa alma imortal foi Deus? Foi Jeová? Não, foi Platão. Olha aqui, ó. Platão. Então você acredita em Deus ou você acredita num filósofo pagão? Tá? Vamos lá. Com sua teoria da alma imortal, tiver libertado o pensamento hebraico de seus entraves. O livro da sabedoria. Lembre-se, o livro da sabedoria é um livro apócrifo, que só tem na Bíblia da Igreja Católica. Afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade. Então você vê claramente que a própria Bíblia Católica, ela deixa claro, que, olha só que legal, pessoal. Legal não, né? Que triste, né? Como que o platonismo, ele influenciou na doutrina da igreja hoje em dia, tá? Então, quando você acredita numa alma imortal, você acredita em Platão, você não está acreditando na Bíblia. A Bíblia, em momento algum no Antigo Testamento, fala que a alma sobreviveu à morte do corpo, tá? Pode pegar, não tem, não existe. Não existe. Ah, mas você só está falando do Antigo Testamento. Não. Vamos falar do Novo agora. Vamos voltar para o livro de John L. Mackenzie aqui, ó. Dicionário Bíblico de John L. Mackenzie. Vamos lá. Deixa eu erguer aqui. Olha só. Aqui no Dicionário Bíblico de John L. Mackenzie fala assim, no Novo Testamento, usa o termo psique, né, que é o termo alma em grego, traduzido em português por alma. Até a palavra psicologia, ela vem de psique, que é estudo da vida, estudo da alma, tá? Então, psique significa alma em grego, tá? Olha só, em muitas passagens onde ela significa ou eu ou a pessoa. Então, o que significa alma no Novo Testamento? O eu, o que é eu? Eu, o ser que respira, né? O eu, a vida, eu, ou a pessoa. Traduções recentes parafraseiam. O uso neotestamentário do termo mostra pouca ou nenhuma influência dos conceitos da filosofia grega. Então, olha que interessante, gente. O que o John L. Mackenzie falou? Que no Novo Testamento continua igual ao Velho, tá? Não muda, não tem influências da filosofia na Bíblia. Ô, José, uma melhor tradução é a das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo disparado, tá? Eu falo isso, não é porque eu sou, não. Eu sei que você vai falar, você só tá falando isso porque você é Testemunha de Jeová. Não é. Pega uma Bíblia das Testemunhas de Jeová e compara. Uma Bíblia de fácil entendimento e com a melhor tradução possível, mais fiel, tá? Então, olha só que interessante, ó. Aqui fala o seguinte, ó. A psique é associada à vida. Deixa o corpo na morte. O que representa deixa o corpo na morte? Quer dizer que ela vai para algum lugar? Não. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 20, olha o que diz em Lucas 12, 20, ó. Vamos abrir aqui para vocês. Lucas capítulo 12, versículo 20. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Ó, peraí que saiu do negocinho aqui. Isto, vamos lá. Olha só. Lucas 2, 20. Aqui tá na Bíblia Sefer, só tem o hebraico. Vamos para a Almeida, século 21. Lucas capítulo 12, cadê Lucas, Mateus, Marcos, Lucas? 12, 20, fala assim, ó, presta atenção, vamos lá. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Então nessa parábola aqui, Jesus fala que aquele homem, né, estava acumulando um monte de dinheiro e tal, ele falou, insensato, o que adianta acumular tanto dinheiro? Essa noite você vai morrer. Entendeu? É isso que significa. Sua alma partirá, tá? Que significa o quê? Que ela vai morrer, ok? Aí, olha só, gente, ó. Olha o que continua falando aqui, ó. A alma, ou psique, é sustentada por alimento. Perder a própria psique significa simplesmente perder a própria vida. Ó, Atos 27, 10 e 22. Somente o Apocalipse expõe uma ideia de sobrevivência da psique em um indefinido estado de sepultura. Eu vou explicar esse texto aqui para vocês, tá? Aqui esse texto fala das almas clamando debaixo do altar. Eu vou explicar para você aqui o que significa esse texto, ok? E aqui, para finalizar, os homens podem matar o corpo, mas não a psique.
Deus pode perder ambos na geena. Então Deus mata, né? Ele destrói tanto a alma como o corpo quando lança na geena. A gente vai ver esses textos aqui, beleza? Bom, vamos para a Bíblia agora, pessoal, para vocês verem alguns textos bem interessantes, tá? O porquê nós acreditamos claramente, né? Você viu aí no dicionário bíblico católico que a alma, ela não sobrevive à morte do corpo. A alma, ela está inconsciente, vamos dizer assim. Vamos pegar Daniel, capítulo 12, versículo 13, tá bom? Daniel 12, 13 é um texto onde o anjo estava conversando com Daniel. Então era um anjo conversando com Daniel, ok? Então aqui ele estava falando com Daniel, tal, ó, desde o tempo que eu colocava, feliz do que espere, chega aos 1335 dias. Tu, porém, quem? Daniel, vai-te é o quê? Até que chegue o fim, pois descansarás. O que representa a palavra descansarás aqui, gente? Morrerás, tá? Descansarás é morrerás, tá? Nesse contexto é morrerás. E receberás a tua herança no final dos dias. Então esse texto de Daniel capítulo 12, versículo 13, deixa claro, o anjo diz para Daniel, Daniel, você vai descansar. O que representa isso? Dormir. Quando a pessoa vai descansar, ela faz o quê? Ela dorme, tá? Claro que ela não tá, a alma está dormindo? Não. A alma está inconsciente após a morte. E no final dos dias, ele vai receber a sua herança. Como? Quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos. Aí eu faço uma pergunta para você. Se a alma, ela é imortal e sobrevive à morte do corpo, preste atenção. Se a alma é imortal e sobrevive à morte do corpo, a pessoa não está morta. Ela está viva em um outro plano espiritual. Então, por que cargas d'água Jesus vai ressuscitar alguém que já está vivo? A palavra ressuscitar é levantar-se, reviver. Como que você ressuscita alguém vivo? Gente, lembre-se, você tem que ler a Bíblia com lógicos. O que é lógicos no grego? Lógica, tá? Se eu pegar, por exemplo, e falar assim, olha, gente, eu vou ressuscitar o Lion, que tá pedindo pro pessoal curtir a live aqui, tá? Eu vou ressuscitar o Lion. Oh, mas o Lion vai falar, que isso, rapaz? Eu tô vivo? Como é que você vai me ressuscitar se eu já tô vivo? Entendeu? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5. É 9:5 ou 5:9? Eu sempre confundo. 9:5. Ó, presta atenção. 9:5. Eclesiastes 9:5 fala o seguinte, ó. Pois os vivos sabem que morrerão. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando do estado de consciência da pessoa. Preste atenção. Os vivos sabem que morrerão. Então o vivo tem consciência, porque ele está vivo, que ele há de morrer. E os mortos? Os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Aí, aqui no versículo 10 fala assim, ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Porque na sepultura, a palavra aqui, gente, é Sheol. Essa palavra aqui, na tradução latina, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o latim, quem sabe que palavrinha era aqui, gente? Quem que chuta qual que era a palavra do latim aqui? Isso, Lucas! Infernos! Isso mesmo! A palavra era inferos, inferno, infernos, tá? A palavra aqui é Sheol, que representa, no latim, infernos, ou inferior, subterrâneo, abaixo, tá certo? Sim, Luciane. Olha aqui, Luciane, que interessante, ó. Vou até pegar aqui, ó. Deixa eu pegar a Bíblia. Aqui eu tô usando a Almeida, século 21. Vou pegar cá a Bíblia Strong, tá? Ó, a palavra aqui, ó, porque no além. Aqui ela traduz como além, mas a palavra aqui é Sheol, tá vendo? O que é Sheol? Vamos ver o que é Sheol? Ó, Sheol. Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova, tá vendo? Por quê? Porque quando Jerônimo escreveu a Bíblia em latim, qual era a palavra para um lugar inferior, abaixo, subterrâneo? Era inferos, que é inferior, não tem nada a ver com lugar de tormento eterno.
Esse negócio de tormento eterno veio com a obra de Alighieri, o Inferno de Dante, tá? Que é aquela obra, né? A comédia, a Divina Comédia de Alighieri, de Dante, tá? Então, inferno representa a sepultura. E aqui tá falando, ó, que quando alguém vai para o inferno, Divina Comédia, obrigado, Lucas. Ó, alguém vai para o inferno, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Oi, Maicon, eu uso diversas Bíblias, meu amado. Eu tenho mais de 30 Bíblias aqui, eu vou intercalando as Bíblias para mostrar que eu não estou sendo parcial, que eu estou usando uma tradução. Então eu estou usando agora João Ferreira de Almeida, ok? Mas eu uso, essa aqui é João Ferreira de Almeida com números Strong. O que é esse números Strong? É um dicionário de James Strong que traduziu palavra por palavra do hebraico e do grego, ok? E ele deu o significado das palavrinhas aqui. É alma imortal, Lucas. Então, que não é verdadeiro, né? Então aqui mostra que, olha só, que quando a pessoa vai para o Sheol, ela não tem consciência de nada, ok? Ela está simplesmente inconsciente, ela não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem nada, ok? Lázaro é uma parábola que representa a riqueza do rico e a pobreza quando ele morre, né? Que as coisas se invertem, que aquela pessoa não ganhará o reino. Mas eu explico mais adiante quando eu falar sobre inferno. Estou falando sobre alma hoje, ok? Então, olha que interessante. Exatamente, Sagat. Se não tem consciência, como que vai sofrer? Não tem como. Galera, vamos ler mais um texto aqui, porque é o seguinte. As pessoas falam que quando a palavra inferno é utilizada, quem vai para o inferno? Quem é mal, né? De acordo com quem? De acordo com Platão, de acordo com a Divina Comédia de Alighieri, a comédia de Dante lá, né? Dante de Alighieri, a Divina Comédia, que é do Inferno de Dante e tal. Vamos ler um homem que vocês vão falar pra mim. Gente, vocês conhecem esse homem aqui, ó? Desse livrinho pequenininho aqui, ó? Quem conhece esse homem aqui? Não conhecer pessoalmente, tá? Mas quem já ouviu a história dele? Alguém sabe quem que é esse aqui, ó? Isso, é Jó, o homem sofrido. O que Deus falou de Jó, gente? Jó era justo, ele era injusto, ele era um homem mau, Deus gostava dele, não gostava. Quem que pode me responder essa pergunta aqui na live? Justo, muito bem, Jéssica. Jeová falou que não havia homem igual a ele na terra. Olha só. Só que quando Jó estava sofrendo, quando Jó estava com muito sofrimento, gente, olha para onde ele pediu para ir. Ó, presta atenção aqui. Olha só, aonde que Jó pediu para ir? Quando ele estava sofrendo demais, tá? Ó, ele estava conversando aqui e tal. Ele falou, ó Deus, quem me dera que me encobrisses na sepultura. Aqui é Sheol. Aqui é inferno. Ele pediu para ir para o inferno. E me ocultasses até que tua ira se fosse. E me pusesses um prazo e depois se lembrasses de mim. Ainda ele fala, morrendo, o homem porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Olha que interessante, pessoal. Aqui tá uma linguagem bem literal, mas olha que legal. Aqui, Jó estava em sofrimento e ele falou, ai Deus, quem me dera se o Senhor me escondesse no Sheol, ou no latim infernos, ou no português sepultura. Né? Tá certa a tradução aqui. É sepultura mesmo, tá? Porque no português, Sheol significa sepultura. Mas e por que você tá falando que é inferno? Ó, gente, sabe qual que é o problema da João Ferreira de Almeida? Por que eu critico a João Ferreira de Almeida? Tá? Pelo seguinte, a João Ferreira de Almeida, ela é uma tradução tendenciosa. Totalmente tendenciosa. Ó, presta atenção. Aqui é um homem justo. Então, esse homem justo, ele foi para a sepultura. Mas a palavrinha é Sheol, ok? Mas, quando você clica na palavrinha, e você vem aqui, ó. Ó, presta atenção. Você tá vendo aqui, ó, a sepultura do inferno, morte, além, para o além, sepultura, o abismo, infernais, o inferno. Vamos ver qual texto que a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela traduz para inferno? Ó, no Antigo Testamento, hein? Presta atenção. Quer ver? Opa, se eu clicar aqui não vai? Ah, foi.
Pera aí, não, morte, cadê? Inferno, ó. Os seus pés descem à morte. Então, Provérbios 5:5, ó. Os seus passos conduzem ao inferno. Por quê, gente? Porque o contexto aqui é de pessoa iníqua, pessoa ímpia, tá? E aí o que acontece? A Bíblia Almeida aproveita essa oportunidade e faz o quê? Ela coloca a palavrinha inferno. Aqui já não é mais sepultura, tá? Mas vamos pegar uma Bíblia, quer ver? Ó, só pra você ver o que eu tô falando. Vou pegar uma Bíblia aqui. Vamos pegar uma Bíblia católica aqui. Deixa eu ver como é que tá numa Bíblia católica. Provérbios 5:5. Da onde surgiu essa doutrina, né? A doutrina de inferno, purgatório. Os evangélicos não acreditam em purgatório, né? Menos mal. Mas o inferno, tal, veio da católica. Você que é protestante, você acredita numa doutrina católica, tá? Ó, Provérbios 5:5. Ó, olha como é que diz aqui, ó, na Bíblia. Opa, tá muito próxima. Peraí. Não tá. Eita vida, peraí. Acho que é isso mesmo. Ó, Bíblia, Difusora Bíblica, é uma Bíblia católica, tá? Essa Bíblia é católica. Provérbios 5:5, fala assim, ó, na Bíblia católica, ó. Os seus pés escorregam para a morte, e os seus passos levam à região dos mortos. Aqui não tem nada de inferno, tá certo? Vamos ver como é que diz na Bíblia de Jerusalém? Vamos ver a Bíblia de Jerusalém? Provérbios 5:5. Vamos para a Bíblia de Jerusalém, outra Bíblia católica. Provérbios, capítulo 5:5. Ela traduz literal, ó. Seus pés levam para a morte e seus passos descem para o Sheol. Tá vendo? A palavra aqui é Sheol. Só que a Bíblia Almeida traduziu para inferno. Para quê? Porque é um mal. Então o mal ele não pode ir para a sepultura, ele tem que ir para o inferno. Entendeu? Vamos ver outro texto? Ó, vamos tirar aqui a seleção, que eu quero mostrar um negócio interessante para vocês, ó. Olha só, aqui em Gênesis, capítulo 37, versículo 35, Jacó, ele estava chorando muito. Por quê? Porque ele achou que os irmãos dele, os filhos dele, tinham matado José. Ele não achou, né? Os irmãos falaram lá, ó, seu filho morreu, foi comido por animais. Mas o José estava vivo, ele foi vendido para escravo do Egito. Eu não vou ler a passagem toda, explicar aqui, que a gente tem que ter um assunto em consideração. E aí o que aconteceu? Ó, aqui está falando de Jacó. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Para consolar quem? Jacó. O Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jeová tinha uma consideração tão grande por Jacó, que quando ele ia conversar com alguém no futuro, depois que Jacó já tinha morrido, ele falava, quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha só. E aí, olha o que ele fala aqui, ó. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse, chorando descerei a meu filho até ao Sheol, a sepultura. Aí, aqui a Almeida escreve sepultura. Por quê? Porque é uma pessoa boa. Aqui no 42:38, sepultura, 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 abismo, abismo. Aqui em Deuteronômio 32:22, ó. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Opa! Mudou de novo! Aí, por quê? Porque aqui é de pessoas ruins. Então a pessoa ruim, ela não vai pro Sheol, ela vai pro inferno, mas a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Ok? A palavra inferno não existe, porque ela é uma palavra latina. Ela não é uma palavra grega, hebraica e nem portuguesa. Ela é uma palavra latina. Ok? Vamos ver como é que tá na tradução do Novo Mundo esse texto? De Deuteronômio 32:22. Ó, Deuteronômio 32:22 diz assim, ó. Vamos lá. Fala assim, ó. Opa, peraí. Aqui. Pois minha ira acendeu um fogo que arderá até as profundezas da sepultura. Consumirá a terra e sua produção e incendiará os alicerces dos montes. Então Jeová estava falando que ele estava com tanta ira que a ira dele ia até a sepultura. Quer dizer, o fogo vai ser até um lugar mais distante. Não tem nada a ver com mandar a pessoa para o inferno. Ok? Então, olha que interessante, pessoal. Você vê como que é, né, a imparcialidade aí da Almeida. Mas o grande ponto é,
Como você viu, Jacó pediu para ir para o inferno. Se o inferno é um lugar de tormento após a morte, por que esses servos fiéis de Deus pediria para ir para lá? Ok? Pense nisso. Agora, eu queria mostrar para vocês um texto bem interessante, que é o relato de Lázaro, não o da parábola, o relato do amigo de Jesus, tá? Que é Lázaro, tá lá em João, capítulo 11. Por que eu quero mostrar esse relato para vocês? Porque é interessante. Olha só, deixa eu pegar uma linguagem mais fácil para leitura aqui. Vou ler até na tradução do Novo Mundo, não estou usando quase ela hoje, né? João, capítulo 11, mas você pode ler na Bíblia de vocês aí, tá bom? Fala assim, aqui é sobre a ressurreição, presta atenção. Depois de dizer isso, ele, Jesus, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Aí, tem algumas pessoas que falam assim: não, Jesus falou de que Lázaro adormeceu porque era a forma que as pessoas antigamente utilizavam para dizer que a pessoa estava morta, mas isso não representa que ele estava dormindo inconsciente. Será que isso é verdade, pessoal? O que vocês acham? Isso quem fala é quem quer tentar de alguma forma filosofar para dizer que Lázaro não estava inconsciente, que ele não estava realmente morto. Mas, vamos analisar o contexto, tá? Eu sempre falo que o contexto é o inimigo das pessoas que acreditam em doutrinas que não tem na Bíblia. Gente, presta atenção. Se esta fraseologia de Jesus aqui, ela era uma fraseologia comum na época dele, você acha que os apóstolos, os discípulos de Jesus, entenderia ou não entenderia o que ele estava dizendo? O que vocês acham, pessoal? Se essa frase aqui, Lázaro, nosso amigo, adormeceu, representa que ele tinha morrido e era uma frase normal da época para dizer que a pessoa tinha morrido, os discípulos de Jesus iriam entender o que ele estava dizendo ou não? Quem pode me responder, pessoal? Para eu continuar aqui o meu raciocínio. Eles iriam entender. Exatamente, Rosiane. Como não, Vitor? Eles iam entender, gente. Se é uma fraseologia da época, a hora que ele falou, Lázaro adormeceu, na hora os discípulos iam falar, meu Deus, ele morreu. Só que será que é isso que aconteceu? Vamos analisar? Depois de dizer isso, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Olha só, gente, os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Ele achou que Jesus estava falando, o texto explica, não vou nem falar, Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então, esse negócio aí de que falar que Jesus falou que Lázaro adormeceu era uma forma de uma pessoa falar na época, mentira! Mentira para enganar vocês! Se era uma forma natural, os apóstolos iam entender o que Jesus estava falando. Quando uma pessoa morria, as pessoas falavam, a pessoa está morta, tá? Agora, quando Jesus falou que Lázaro tinha dormido, era para representar o estado de consciência que Lázaro estava. Ele estava morto. Ele não estava vivo em outro plano espiritual, tá? Não é à toa que Jesus falou, eu vou lá para acordá-lo. Ele comparou a morte a um sono e que ele ia lá para ressuscitar, acordá-lo. Olha só, e Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí, então Jesus lhes disse claramente. Jesus teve que ser claro para os apóstolos, porque eles não entenderam que Jesus estava falando da morte. Aí ele falou, não, Lázaro ele morreu. E aí, né, continuando aqui e tal, ele foi até lá, né, aí chegando aqui no parágrafo aqui, presta atenção que isso aqui é muito interessante. Eu vou abrir outro texto aqui para vocês. E vocês comparam, tá? Entre vocês aí e vê se o que eu tô falando tem sentido ou não. Tá bom? Vê se o que uma testemunha de Jeová fala tem sentido. Ou se a gente é herege, como as pessoas gostam de chamar, né? Olha só, eu vou aqui na Bíblia, no livro de Daniel de novo. Daniel, capítulo 12, versículo 13.
Mas primeiro eu vou ler aqui, ó. Presta atenção. Olha só o que está falando aqui, ó. Ó, Marta era irmão de Lázaro. Marta disse então a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo, mesmo agora, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe dará. Aí Jesus lhes disse: seu irmão se levantará. Jesus, ele falou o que para Marta? Falou: ó, Marta, o seu irmão vai se levantar. Quer dizer, seu irmão vai voltar a viver. O que Marta entendeu? O que ela era? O que foi ensinado para Marta? O que Marta tinha em mente? Uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, que já conhecia, porque Lázaro é amigo íntimo de Jesus. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Não é à toa que Jesus chorou quando ele morreu. Porque ele viu a multidão chorando, ele viu o que a morte causa no ser humano. Entendeu? E aí o que aconteceu? Marta falou assim: Jesus, eu sei que o meu irmão está no céu. Não. Olha o que Marta falou, ó. Jesus lhe disse: seu irmão se levantará. Marta respondeu: sei que ele se levantará na ressurreição. Quando, gente? Quando que ia acontecer? Opa, saí aqui, perdão. Quando que ia acontecer a ressurreição, pessoal? Hein? Eu marquei, não foi. Pera aí. Aí. Quando que ia acontecer a ressurreição? No último dia. O que é esse tal de último dia? O último dia deste mundo, desse sistema. Exato, Márcia, na volta de Jesus. Então, será que quando Jesus estava na Terra, o entendimento mudou? Como algumas pessoas dizem? Não, lá no Antigo Testamento era uma coisa, no Novo era outra. Não mudou, tá? O ensinamento era o mesmo, ok? Era o mesmo. Por que eu tô dizendo que era o mesmo? Vamos lembrar, eu já li esse texto hoje, hein? Eu já li esse texto hoje. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, Daniel... Eu tô falando Daniel aqui porque não tá o nome Daniel, mas ele tá falando para Daniel, tá? Só para vocês entenderem, ó. Eu tô no livro de Daniel, capítulo 12, o anjo conversando com Daniel, falou assim: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Olha só, Jesus falou que Lázaro estava o quê, gente? O que Jesus falou que o amigo dele estava quando... Hein, gente? Alguém pode, meu amados? E aí, galerinha, me ajuda aí para eu continuar a live. Dormindo! Muito bem! E olha só, para Lázaro, Jesus disse que ele estava dormindo. Para Daniel, o anjo falou que ele ia descansar. Tá vendo? E ao fim dos dias te levantará. Olha só, gente. Praticamente a mesma coisa. E nos últimos dias, ou no fim dos dias, te levantará para receber a tua herança. Então, Marta, ela tinha a mesma fé que o anjo passou para Daniel. Olha aí, Jesus lhes disse: irmão, se levantará. Marta lhe respondeu: eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Mas aí, o que aconteceu naquele momento? Aquele momento foi algo à parte. Por que foi algo à parte? Porque Jesus não ressuscitou todo mundo ali, tá? Então, ó, Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim não morrerá jamais. Você acredita nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Depois de dizer isso, ela foi chamar Maria, papapá. Aí eu quero começar, eu chegar aqui na parte, ó, prostrou seus pés, disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma conversa, né, que era outra irmã. Tal, onde colocaram? Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram: veja como ele o amava. Olha só, olha aqui, Jesus amava Lázaro. Jesus tinha uma afeição por Lázaro. Você acha que essa afeição aqui, você acha que se tivesse uma vida imortal, você acha que Maria e Marta já não estavam sabendo, gente? Pensa bem, pelo amor de Deus. Sabe, aqui mostra claramente que o ensinamento é o mesmo. Os mortos estão dormindo. Claro, dormindo no sentido de inconsciência, tá? Aí, ó, mas alguns deles diziam: não podia este homem que abriu os olhos do cego impedir que Lázaro morresse? Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra encostada nela. Jesus disse: retirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse-lhe: Senhor, já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias.
Olha só. Então, ela falou, senhor, já faz 4 dias que meu irmão tá morto, ele deve estar fedendo, tá? Desculpa o palavreado, mas é isso, ok? Aí, ela fala aqui, ó, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Olha Jesus mandando a glória para o Pai, né? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse, Pai, olha a glória para o Pai, né? Eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. E depois de dizer isso, ele gritou bem alto, Lázaro, venha para fora! O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse, tirem as faixas e dele deixem ir. Então, olha só, gente, preste atenção. O que aconteceu aqui? Jesus deu a vida de volta a Lázaro. Agora, eu pergunto a vocês, Lázaro era um homem bom ou ele era um homem ruim? Quem pode me responder aí? Quem que pode responder essa pergunta para mim? Lázaro era um homem bom ou um homem ruim? Lucas, Vitor, isso, muito bem, gente, é um homem bom. Pessoal, vamos raciocinar, tá bom? Por favor, vamos raciocinar. O que as religiões protestantes e a católica, elas dizem sobre o homem que é bom quando morre? Aonde essa pessoa vai, gente? Isso, Lucas! O bom vai para o céu. Exatamente. Vai para o céu. Agora, pensa bem, que crueldade que Jesus fez com Lázaro, hein? Ele tirou aquele homem lá do lado de Abraão, no seio de Abraão, que as pessoas consideram uma parábola, como uma história real, né? Para deixar ele voltar, né? Para onde? Para a terra. Olha isso, gente. Quando ele voltou para a terra, o coitado não teve paz. Por quê? Olha só. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e viram o que ele fez, depositaram fé nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram, o que faremos, visto que esse homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos depositarão fé nele, e os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como da nossa nação. Então um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vocês não sabem nada, nem refletiram que é para o seu bem que um só homem morra a favor do povo, em vez de toda a nação ser destruída. No entanto, ele não disse isso por si mesmo. Mas, como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Então, olha só, gente, se você continuar o relato aqui, assim naquele dia em diante fizeram planos para matá-lo. E não só Jesus, mas Lázaro também. Então, Lázaro ressuscitou, os outros já queriam matar ele de volta, para apagar a prova. Então, olha que maldade, se Lázaro realmente estivesse no céu, ele poderia falar para Maria e Marta, fica calma. Seu irmão é parceiro. Seu irmão, eu amo teu irmão, ele tá no céu com meu pai. Mas não. O que aconteceu? Ele estava inconsciente, gente. Ele estava dormindo. E depois ele foi ressuscitado. Ok? Ele voltou a viver. Só que depois ele morreu de novo. E ele está esperando a ressurreição. Tá certo? Então, gente, nós vemos claramente. A alma, ela representa o ser que respira, é a vida da pessoa. Ela não é imortal. A Bíblia não diz isso. Quem diz isso é Platão. Tá? Era Platão que dizia isso. E você que acredita na alma imortal, você não acredita na Bíblia, você acredita no platonismo. Ok? Mas Wesley, e aquele texto que fala lá em Apocalipse que as almas estão debaixo do altar clamando? E aí, agora acabou, bicho. Agora eu quero ver você explicar como que pode. É 9,6 ou 6,9? Acho que é 9,6, né? 9,6. Isso. Não é esse texto também. Ô, Roberto, cadê você? Me ajuda aí, que eu esqueci o texto. Eu vi que você tá aí. Wesley, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Alexander, de um certo modo sim. Porque é o seguinte, o nosso corpo, ele carrega a nossa vida, que é a alma. Que é o nosso pensamento, a nossa consciência. Não é algo separado. Se a alma morre, se o corpo morre, a alma não sobrevive à morte do corpo. E o espírito, na Bíblia,
ela representa a centelha de vida, tá? Ela volta para Deus. O que é esse espírito? O espírito, gente, é o fôlego de vida, ok? Ok? Então, nós somos feitos de alma, corpo e espírito, mas não no sentido que as pessoas pensam. O espírito, ele... Ó, vou dar um texto para você aqui, ó. Tiago 2,27, quer ver? Tiago, cadê Tiago? Tiago, capítulo 2, versículo 27, 26, acho que é. Fala assim, ó. Ó, realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, o corpo não sobrevive sem o espírito. O que é espírito, gente? É o fôlego de vida, tá? Ele não é algo que representa a alma, não. O espírito é a centelha de vida de Deus. Porque a alma morre e o espírito volta a Deus. Por quê? Porque é como o espírito é que nem a eletricidade. Se você tira um aparelho da tomada, ele para de funcionar. Entendeu? Isso é o espírito, tá? E a alma representa a vida. Ok? A alma, ela representa a vida da pessoa. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, a alma de uma pessoa que Deus vai ressuscitar, ela fica na memória de Deus. Tá? Ela fica na memória de Deus. E depois Deus, ela ressuscita a pessoa com um novo corpo e a pessoa tem vida novamente. Entendeu? Agora vamos lá. Cadê? É Apocalipse 6, 9. É isso mesmo, eu tinha aberto lá. Eu li e não li. 6, 9. Fala assim, ó. Aqui, isso mesmo. Quando ele abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Olha só, eles clamaram em alta voz. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu te refriarás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram, tá? Presta atenção nesse texto aqui, gente. Ó, presta atenção. Vocês vão entender claramente o que representa esse texto. Será que as pessoas estavam vivas? Não, isso aqui é uma simbologia. Apocalipse foi passado como sinais, tá? Ah, mas o texto que prova que a alma está viva, você vai falar que é uma simbologia? Exatamente. E eu vou provar isso para você, tá? Ó, presta atenção. Lá no primeiro livro, tá? Da Bíblia, que é Gênesis. Presta atenção. O que estava clamando aí, gente? Ó, olha só. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu me farás julgar e vingar o nosso sangue. Sangue que eles derramaram, tá? Presta atenção. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 4:10. Gênesis 4:10. Quando Abel, ele foi assassinado pelo seu irmão, Jeová disse aqui, ó, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Peraí, como assim o sangue clama? O sangue clama? Sim, por quê? Porque quando fala que o sangue clama, é como está dizendo, a vida do teu irmão está clamando. Ele está pedindo por justiça, tá? A palavra sangue, ela também representa a alma. Como agora você falou? O que você está falando, rapaz? Ó, presta atenção nesse texto aqui, tá? Ó, presta atenção, vou mostrar para você o que eu estou falando. O sangue é uma representatividade da alma, tá? Presta atenção, eu vou pegar o texto aqui. É uma representatividade, não quer dizer que é a alma, tá? Ó, por quê? Porque a palavra alma representa a vida. A vida das pessoas e do animal está no sangue. Levítico 17:11. Ó, Levítico 17:11. Fala assim, ó. Porque a vida, nefesh, ó. Nefesh. O que é a palavrinha nefesh, gente? Quem tá aí, entrou agora, não sabe. Mas quem já tá aí, ó. Alma. Ser vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo. Tá vendo? Então, a alma da carne está no sangue. Então, a vida é representada pelo sangue. Não é à toa que quem deu a vida por nós? Quem deu a vida por nós, pessoal? Essa é fácil, hein? Essa todo mundo sabe, hein? Quem deu a vida por nós, pessoal? Vamos lá. Essa é fácil, gente.
Isso, Luciane, Vitor, Jesus, José Newton. Muito bem. E o que a Bíblia fala que Jesus fez para dar a vida por nós? A Bíblia fala que foi derramado o quê? Em benefício da humanidade. Hein? E aí, pessoal? O sangue, muito bem. Então o sangue representa a vida. Por que eu tô lendo tudo isso? Porque aqui é um pedido de justiça. Não quer dizer que as pessoas estavam vivas. Não, mas isso aí é uma inferência sua. Você não tem como provar. Esse texto é claro, tá dizendo que as pessoas estavam clamando debaixo do altar. Primeiro, você já viu um altar? Como que a alma ia ficar debaixo do altar? É ridículo, tá? Não tem como. Outro ponto, presta atenção. Quando ele abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Eram pessoas justas que estavam clamando aqui, em sentido figurado. Eles clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram? Agora tá a resposta. Vamos ler o versículo 11 para a gente ver o que estava... Será que aquelas pessoas estavam vivas mesmo? Será que aquelas pessoas estavam clamando de verdade? Vamos ver. E cada um deles quem? Das almas aqui, tá? E cada um deles foi dado uma comprida veste branca. E lhes foi dito que... O que, gente? O que foi dito para eles fazerem? Quem que tá lendo aí? Eu até marquei para vocês aí, ó. O que era para ter? O que era para essas pessoas fazerem? Eu leio várias traduções. Eu tenho a tradução Novo Mundo, Almeida, Bíblia de Jerusalém, Peshita, entendeu? Ó, olha só, gente, preste atenção. E cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco. Essa aqui é a tradução Novo Mundo. Até que se completasse o número dos seus coescravos e irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles tinham sido. Então eles estavam mortos, e eles estavam descansando, assim como Daniel, assim como Lázaro quando estava morto. Tá? Então aqui, quando fala que as almas estavam clamando, representa o quê? Representa que eles estavam pedindo por justiça. O sangue do teu irmão clama. Ok? Perfeito, gente? Perfeito? Deu para entender? Aqui eles estavam descansando. É o sangue clamando. É assim como Jeová, ele falou: o sangue do teu irmão está clamando desde ao solo, Caim. O que ele queria dizer com aquilo? Falou: a vida do teu irmão tá nas tuas custas aí, ó, bichão. Você que matou ele. A vida do teu irmão tá clamando. O sangue, né? Perdão. Ok? Agora, pessoal, vamos para mais um texto para fechar a tampa do caixão aqui, tá? Vamos para mais um texto para fechar a tampa do caixão. Vamos lá. Vamos lá. Ó, Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos lá, Mateus 10, 28. Olha que texto maravilhoso, tá? Olha aí, ó, presta atenção. Jesus aqui estava falando para as pessoas não terem medo do ser humano. Por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados de morte, né? E aí, o que Jesus falou? E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ih, rapaz, leu o texto errado. Esse texto prova que a alma é imortal, é isso, gente? O que vocês acham, pessoal? Esse texto prova que a alma é imortal, porque aqui tá falando, Jesus falou, ó. E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E agora, gente? Mas como não, Vitor? Tá escrito aqui que o corpo morre e a alma não. Vamos continuar lendo? Ó, esses aqui que matam o corpo, mas não pode tirar a vida da pessoa, que é isso que representa o texto, são os homens. Nós temos que temer a quem? Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Mas pera um pouco, gente. Pera um pouco. Olha só. Aqui tá falando o seguinte, que é pra gente temer aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Mas peraí, não é só o corpo que é destruído? Como é que aqui tá falando que a alma e o corpo é destruído? E aí, pessoal?
Você que acredita na imortalidade da alma, como é que você explica esse texto para mim? Aqui tá falando que a alma e o corpo é destruído quando é lançado na geena. A geena aqui, gente, é uma palavra que Jesus usava para dizer destruição, tá? Era um lixão na antiga cidade de Jerusalém, que as pessoas jogavam lixo e também pessoas que não tinham direito de um enterro digno. Eles eram mortos e jogados no lixão de Jerusalém para serem queimados lá, entendeu? Eles sumiam, ok? Olha aqui, gente, tá vendo? Então a alma e o corpo é destruída. Aqui é claro, o que é mais claro que isso? Ó, em vez disso, temos aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Aí sabe o que a Almeida faz? Adivinha? Adivinha o que a Almeida faz? Adivinha o que a Almeidinha faz? A palavrinha geena ali, ela é traduzida como... Se vocês adivinharem, eu dou um abacaxi pra vocês. Qual que é a palavra que a Almeida usa ali? Vamos ver se vocês são... Isso, Lucas! Isso, Lucas! É, inferno. Por quê? Porque tá falando de destruir, né? Ó, Mateus 10, 28. Ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Olha só, gente, não é destruir, é fazer perecer. Mas na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová tá destruir. Não é fazer perecer. Qual tradução que tá certa, hein? Qual tradução que tá certa? A Almeida ou a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Porque aqui tá destruir. E aqui na Almeidinha tá fazer perecer. Vamos ver qual Bíblia tá certa? Vamos ver duas formas. Rosiane, ó, a Bíblia de Jerusalém, ó, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica. Fala, Jonas, tudo bem? Vamos para a Bíblia Católica de Jerusalém. Mateus 10, 28, Bíblia Católica, da onde surgiu a doutrina da imortalidade da alma, hein? Olha lá, ó, eu vou até abrir de novo aqui pra vocês verem que eu não troquei de Bíblia, tá? Ó, Bíblia de Jerusalém, editora Paulus. Quem é católico sabe que é Bíblia Católica, tá? Vamos lá, vamos ler. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Eita, rapaz! Olha aí. Mas, já que você ficou 2 contra 1, né? Vamos ver melhor, vamos ver no grego. Vamos ver no grego o que significa apólime, tá? Que é a palavrinha aqui que na Bíblia de Almeida coloca fazer perecer. É apólime, tá vendo aqui, ó? Vamos clicar 2 vezes aqui? Apólime pra gente ver no grego. Destruir. Sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar. Olha aí, a primeira conotação é destruir. Então, qual Bíblia que tá certa, gente? Fazer perecer ou a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová que fala que a alma é destruída? A alma e o corpo é destruída, tá? Agora, o ponto em questão é a palavra inferno aqui. Olha que engraçado, gente. Olha que engraçado. Ó, olha aqui, gente. Na Bíblia Almeida, olha que engraçado. Eles traduziram inferno, mas como é que tá no grego? Inferno e grego. Inferno em português. Em português não é latim, né? Mas eles usam uma palavra, né? Mas como é que tá no grego aqui, gente? Eita, rapaz! Geena! Novamente a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, tá certa? É Geena, tá? Exatamente, Geena não significa inferno, porque quem vai pro inferno vai ser ressuscitado. Quem vai pra Geena é destruído para sempre. Deu para entender o ponto, a diferença? Como assim, Wesley? Quem vai pro inferno é ressuscitado? Você tá louco? Exato, quem vai pro inferno é ressuscitado. Aonde que tá escrito isso? Aonde que tá escrito isso? Ó, gente, presta atenção. A palavra inferno representa a sepultura comum da humanidade. Ela não é um lugar de tormento eterno, isso é mentira. Não tem um texto que compara a palavra inferno com fogo, tá? Não tem, ok? Inferno é sepultura. Agora, Geena era uma palavra... Ó, vou até clicar aqui, vai dar um significado meio estranho, né? Mas, ó, Geena de fogo, traduz-se como inferno, mentira. Isto é o lugar da punição futura, tá vendo? Tá tudo errado, ó. Mas, ó, agora começa a falar certo, ó.
designava originalmente o Vale do Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados em um símbolo apropriado, para descrever o perverso e a sua destruição futura. Ó, primeiro ele fala que era um lugar de punição, depois ele fala que é destruição. É a destruição. Então a palavra Geena representa a destruição, tá? Mas como assim no inferno as pessoas vão ser ressuscitadas? Vou mostrar para você. Quem vai para o inferno, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, fala assim, ó. Deu o quê? Quando fala deu aqui, é que eles voltaram a viver, tá? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Aides. Aqui eles escrevem além, né? Ó, além. Olha que papagaiada, gente. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, que é a Almeida também. Ó, olha aqui. Ó, presta atenção. Presta atenção. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram também. Peraí, gente, não pode. Usa Almeida, ou quem traduziu a Bíblia Almeida, ele olhou assim e falou assim, gente, como é que pode as pessoas saírem do inferno? Não pode. Não pode. Então não, ó, gente, ó, a hora que você for traduzir, pega a palavrinha inferno e coloca além, tá? É isso que fez errado. Ah, mas como é que você tá falando isso? Você tá louco? Você tá... Ó, me prova, vou te provar. Vou te provar. Presta atenção aqui, ó. Você tá vendo no versículo 14 de Apocalipse 20? Você tá vendo a palavrinha aqui, ó? Que palavrinha que tá aqui, gente, no versículo 14? Quem que tá vendo aí? Escreve aí no comentário pra mim. Que palavrinha é essa, pessoal? Exato, Sagat, inferno, Cláudio, inferno. Muito bem. Agora, aqui, qual é a palavrinha? Além. Vamos ver agora no grego? Vamos ver no grego? Vamos pegar no grego lá? Ó, presta atenção. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além. Qual que é a palavrinha além aqui, gente, no grego? Qual que é a palavrinha além aqui, pessoal? Quem pode escrever essa palavra para mim aí embaixo? Isso, muito bem, Hades. Exatamente, pode ser escrito Hades mesmo, Hades ou Aides, não tem problema, tá? Hades. Então a palavra além foi traduzida como Hades aqui, né? Vamos lá no versículo 14 agora? Então a morte e o inferno. Qual que é a palavrinha que foi traduzida inferno no versículo 14, pessoal? Mudou a palavra aí, galera? O que vocês acham? Hein? Hades também. Mas aí, por que João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, no versículo 13, falou que os que foram ressuscitados estavam no mar e no além? No mar, aqui as pessoas provavelmente que morreram no mar, tá? Representatividade de quem morreu afogado, quer dizer que as pessoas que morreram no mar, elas foram ressuscitadas. E os mortos que estavam no Hades, que estavam no inferno, ó, a morte e o além, ó, e o Hades, inferno, entregaram os mortos que nele havia. E o que aconteceu com essas pessoas, pessoal? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então as pessoas que estão no Hades, elas vão ser ressuscitadas. Elas vão viver por 1000 anos na terra. E após 1000 anos, elas serão julgadas, segundo as suas obras. Ok? Entenda uma coisa, gente. Se a pessoa já estava numa condenação eterna no inferno, por que Jesus ia ressuscitar ela para condená-la de novo? Hein? Por que Jesus, ele manda a pessoa para o inferno, aí ele ressuscita a pessoa, condena a pessoa de novo e envia ela para o inferno de novo? Faz sentido isso, gente? Levanta a tela, sim? Desculpa, pessoal. Gente, olha só, presta atenção. Presta atenção. Agora que entra um negócio legal aqui. Pessoal, o inferno, ele é um lugar de tormento para os católicos e protestantes, certo? Isso, João. Hades é sepultura. Exatamente. Ó, na tradução do Novo Mundo, tá desse jeito aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, ó. O mar entregou os mortos nele e a morte e a sepultura entregaram os mortos nela. E esses foram julgados individualmente segundo as suas ações.
A morte e a sepultura... Ah, pera aí que agora eu quero mostrar nessa Bíblia aqui. Olha aqui que legal, ó. Olha que legal. Legal não, né? Ó, é legal sim. Ó, presta atenção, gente. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A morte, ela é uma pessoa ou ela é um estado? Estado de consciência. O que é a morte? Em estado de inconsciência, perdão. O que é a morte, gente? Será que a morte é uma pessoa? Exato, Sagat, é o estado, né? A pessoa está viva ou ela está morta. Mas aí, pera um pouco, gente. Pera um pouquinho. Aqui tá falando que a morte foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui tá falando que a morte ela foi lançada no lago de fogo. Como é que você joga algo que é um estado num lugar? E aí, quem que vai saber responder essa pra mim? E pior ainda, hein, pro imortalista, pra quem acredita no inferno, aqui tá dizendo, ó, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Mas peraí. Ô, Rivière, respondeu, deixar de existir, muito bem. Esse aplicativo é o My Bible, aqui no meu canal tem, tá? No TikTok. Gente, ó, presta atenção. Esse texto aqui é bem interessante. Por quê? Porque é o seguinte, para os imortalistas, o inferno é um lugar de tormento eterno, tá? Mas peraí, um lugar de tormento eterno é jogado em outro lugar de tormento eterno? Porque o inferno é jogado no lago de fogo e enxofre. Agora eu pergunto, que sentido que tem nisso aqui? Na visão do imortalista, de quem acredita que o inferno é um lugar de tormento. Por que que o lugar de tormento é lançado em outro lugar de tormento? Hein? Gente, eu vou explicar pra vocês, tá? A Bíblia correta tem várias boas, não tem uma tradução, mas eu gosto muito da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Gente, presta atenção que eu vou explicar o texto pra vocês agora, tá? Depois que as pessoas foram julgadas, ele fala que a morte e o Hades, que aqui não é inferno, é sepultura, tá? A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Por que segunda morte? Porque as pessoas foram ressuscitadas aqui no versículo 13 e por causa da conduta insolente, na segunda chance, elas foram mortas novamente. Então é a segunda morte. Ok? Então, gente, presta atenção. Quando fala que a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo, representa que elas não vão mais existir. A morte e a sepultura vão deixar de existir. A morte vai ser destruída, tá? Assim como o lugar onde os mortos vão. Se não vai ter mais morte, não vai ter mais cemitério, não vai ter mais sepultura, tá? Ó, vamos ler um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ó, vou ler na Almeida aqui. O último inimigo a ser destruído é a... Qual que é o último inimigo a ser destruído, gente? Qual que é o último inimigo a ser destruído aqui em 1 Coríntios 15, 26? Quem que pode ler? A morte! Opa, peraí, mas a morte vai ser destruída? Quando que isso acontece, pessoal? Simbolicamente, ela for lançada no lago de fogo. Entendeu? A morte será destruída quando ela for lançada no lago de fogo. Por quê? Porque o lago de fogo representa a segunda morte. Então, olha que interessante, ó. Quando você lê em Apocalipse, eu vou até ler na outra Bíblia aqui, pra vocês não falar que é na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que vocês gostam, né? De criticar alguns, né? Claro. Ó, olha aqui, ó. Ó, o lago de fogo, esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então, aqui diz que o lago de fogo é a segunda morte, tá? Então, meus amigos, entendam uma coisa. Quando o inferno, que aqui é sepultura, o correto é sepultura, for lançado no lago de fogo, significa que ele vai deixar de existir. E você vê claramente isso por quê? Porque isso aqui está escrito em Apocalipse capítulo 20, que a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que representa a destruição eterna.
Aí, olha o que diz aqui em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Por que as coisas anteriores já passaram? Porque Jeová e Jesus Cristo, ele lançou a morte e a sepultura, ou Hades, inferno, no lago de fogo. O lago de fogo não é um lugar literal, gente. É uma representação da destruição. Da mesma forma da Geena. Deu para entender, pessoal? Então, inferno de fogo existe? Esse inferno que é da Divina Comédia de Dante, de Alighieri? Não! Inferno representa inferior, abaixo, subterrâneo. É uma palavra latina, nem deveria existir na Bíblia. Porque a gente não fala latim. Tá? A gente fala português. Ok? Então, inferno de fogo existe? Não. As pessoas que não fazem a vontade de Deus vão sofrer eternamente? Não. Eles serão destruídos. Jeová vai destruir as pessoas. As pessoas vão deixar de existir. Ok? É isso que acontece. Agora, a pessoa que faz a vontade de Deus, é o que acontece o quê? Ela vai viver para sempre no paraíso na terra. A Bíblia diz isso. Isso, Zagate, exatamente. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Quem morre foi absolvido do seu pecado. O salário pago pelo pecado é a morte, não é um tormento eterno. Isso aí é inferência, gente. Ó, eu vou ler um negócio legal pra vocês aqui pra terminar a live, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui chama Peshitta, tá vendo? É uma Bíblia traduzida do siríaco para o português. Siríaco é uma língua aramaica. O antigo aramaico, tá? Ó, presta atenção. Ó, aqui, lá no finalzinho, lá no dicionário da Bíblia, eu não vou ler nenhum texto nela, eu quero ler essa nota aqui da Bíblia da Peshitta, ó. Inferno. Infernum. Nem o lugar nem a palavra aparecem escritos no Antigo ou Novo Testamento. O vocábulo se popularizou pela obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. E por tradição, tradição, foi aceita nas regiões provenientes do cristianismo. Conforme a Escritura, ninguém vai para o inferno porque, como tal, não existe. As Escrituras mencionam apenas o lago de fogo como lugar de condenação eterna. Infernum, palavra latina, que significa inferior, abaixo, subterrâneo, não aparece nas escrituras do Antigo Testamento nem do Novo. Em algumas traduções, o vocábulo Gehenna ou Gehenna é interpretada como inferno, mas o original não diz assim. Outros tradutores interpretam o inferno quando a escritura fala de as partes inferiores da terra. Então, você vê claramente, a palavra inferno é latina. Ela significa inferior, abaixo. É como se fosse uma sepultura para quem fala latim. Mas aí, o que aconteceu, pessoal? Presta atenção. Quando a Bíblia ela foi traduzida para o inglês, já começou as tradições, né? A Divina Comédia de Dante de Alighieri. Vocês já ouviram aquela frase, vai para os quintos dos infernos? Alguém já ouviu essa frase? Quem que já ouviu essa frase, gente? Vai pro quinto dos infernos. Já, né? Você sabe por que eles falam quinto dos infernos? Quem que sabe aí? Por que as pessoas falam, vai lá pro quinto dos infernos? Quem que sabe, gente? Alguém consegue resumir aí pra mim? Hein? Vamos ver. Níveis de inferno na Divina Comédia. Muito bem. Ó, presta atenção. Vou mostrar pra você aqui, ó. Ó, presta atenção. Quer ver? Deixa eu entrar no Google aqui. Eu vou mostrar uma imagem pra vocês aqui, tá? Ó, olha aqui. Aqui, ó. Eu escrevi aqui, ó. Níveis de inferno, Comédia de Dante. E aí tem algumas... Aqui, ó. Ó, presta atenção. Na Divina Comédia de Dante tem, tá? Ó, então, na Divina Comédia de Dante, de Alighieri, que era, ó, presta atenção, ó. Aqui mostra, ó, a primeira é o limbo.
virtuosos pagãos, vale dos ventos, luxúria, lago de lama, gula, colinas da rocha, ganância, rio Estige, ira, cemitério de fogo, heresia. Aí, ó, de acordo com as pessoas que falam que as testemunhas de Jeová são hereges, a gente vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, de acordo com quem fala, a gente vai estar no sexto dos infernos. Vale do Flegenonte, violência. Malebolge, fraude. Lago Cossite, traição. Então, ó, de acordo com a Divina Comédia de Dante, os traidores estão na última aqui, ó, no pior, tá? E, ó, essa é a imagem do livro, ok? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a imagem aqui do livro, da Divina Comédia de Dante, ó. Ó, tá aqui, ó, as etapas, né? Então, pessoal, presta atenção. Esse negócio de inferno de fogo, de um tormento, das pessoas sofrerem, isso vem do paganismo, de novo, gente, do paganismo, e vocês acreditando nisso. Não tá na Bíblia, gente, pelo amor de Deus, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que Dante, ele retratava as pessoas que estavam no inferno, ó. Presta atenção, quer ver? Ó, deixa eu pegar algumas imagens aqui. Ó, olha isso aqui, ó. Olha as imagens do inferno de Dante. Vocês estão vendo? Ó, olha essa imagem aqui, ó. Olha essa imagem aqui. Aqui é no mar, ó. As pessoas mortas, sofrendo, tá vendo? Todo esse negócio de inferno de fogo que vocês acreditam vem de Dante de Alighieri. Ó, Dante's Inferno. Tá vendo? Tem até um jogo, né? Ó, aqui, tá vendo, ó? Tá? Depois vocês pesquisam mais sobre a Divina Comédia de Dante. Tá? Vocês vão ver da onde surgiu essa questão de inferno de fogo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Entendeu? Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que você quer servir a Deus? Ok, você vai ganhar vida eterna. Não quer? Sem problema, você vai morrer para sempre. A história de Rico e do Lázaro é uma parábola que representa a riqueza e orgulho do rico e Lázaro como pobre, humilde. Quando eles morreram, Jesus quis representar que Lázaro ia estar numa posição elevada, tá certo? Numa posição melhor, e o rico estaria mendigando, né? Então as coisas se inverteriam. Não tem nada a ver com a questão de tormento, ok? Até porque é uma parábola, tá vendo? Então, pessoal, presta atenção. Analisa aqui comigo. Jeová disse o seguinte para Adão: se você comer do fruto, você vai morrer. A serpente, que a gente sabe que é o diabo, disse para Eva: não, você não vai morrer. Aí eu pergunto para vocês, em quem vocês estão acreditando? No diabo ou em Jeová? Jeová falou para Adão, falou, ó, se você comer do fruto, você vai morrer. Ele ainda falou, o que significa a morte? Tu és pó e ao pó voltarás. Exato. Tudo errado, Alexandre. Tudo errado. Tá? Entendeu? Então, olha só, exato. Jeová está certo. Quem acredita que a pessoa não morre? Quem, gente? Tá acreditando em quem? No diabo. O diabo falou para Eva que a pessoa não morre. Depois veio Platão. Antes de Platão, os egípcios acreditavam que tinha um lugar de tormento. Tá? Entendeu? É isso, pessoal. Pensem bem em quem você vai acreditar. Na serpente ou você vai acreditar em Jeová? Jeová falou, o salário pago pelo pecado é a morte. Jeová falou. Quando eu digo Jeová falou, Jeová ensinou, né? Nesse caso foi Jesus, tá? Ou é o próprio... O apóstolo Paulo falou, né? O salário pago pelo pecado é a morte, né? Entendeu? Entendeu? Então é isso, pessoal. Pensa bem, tá bom? Agora, o diabo, ele falou, não, você não vai morrer. Come aí. E aí ele tá sustentando essa mentira até hoje com doutrinas pagãs, babilônicas, onde a pessoa não morre, onde a pessoa reencarna, onde a pessoa está no purgatório, onde a pessoa está no inferno de fogo, entendeu? Mas não, a Bíblia fala, as pessoas boas vão ser ressuscitadas e os maus vão ser destruídos para sempre. Tá certo, gente? Beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu vou encerrar a live aqui, que eu já falei demais. Eu tô muito cansado, minha voz tá ardendo, minha garganta. Eu já estou aqui há
Deixa eu ver, 1h52, tá? Beleza? Analisem esses pontos, pessoal. Estudem a Bíblia. Quando passar uma testemunha de Jeová na casa de vocês, aceita uma visita, é de graça. Tudo que eu tô fazendo aqui é de graça. Eu tô aqui, gente, pra quê? Para ensinar vocês o que a Bíblia realmente ensina.